No vídeo de hoje vamos fazer uma versão caseira de um dos pães mais consumidos por nós brasileiros, o pão francês. Iremos fazer uma fermentação mais longa, que além de deixar o pão muito mais saboroso, ele é também mais digestivo e de forma geral mais saudável. Vamos começar colocando 300 ml de água em uma tigela. Então vamos adicionar 5 gramas de açúcar para trazer uma coloração para o nosso pão, 10 gramas de sal e 20 gramas de óleo vegetal. Eu estou usando óleo de girassol, mas pode ser também azeite se você preferir. Misture bem para diluir o sal e o açúcar na água. Eu vou mostrar aqui uma versão que usa fermento natural e outra que usa apenas fermento biológico seco. Se for fazer com fermento biológico seco, coloque uma colher de chá, cerca de 3 gramas. Se for fazer também com fermento natural, use apenas 1/4 de colher de chá. É só uma pontinha do cabo da colher. Em peso, isso dá 0,7 gramas. É difícil de medir, mas é só um pouquinho. Como aqui eu vou usar fermento natural, eu vou colocar apenas 1/4 de colher de chá na farinha e misturar para incorporar. Note que estou usando bem menos fermento do que outras receitas, pois quero que a massa fermente devagar, o que vai trazer mais sabor e digestibilidade ao pão. Para alimentar o fermento natural, coloque 25 gramas da isca, 25 ml de água e 50 gramas de farinha. Esse fermento tem 60% de hidratação, que é a mesma da massa final. Assim, não alteramos as proporções dos ingredientes tanto na versão com e sem fermento natural. Depois de 8 horas ele ficou bem ativo, como podemos ver aqui. Coloque o fermento natural na mistura líquida e misture levemente. Adicione então a farinha com o fermento biológico na mistura líquida. Comece misturando com uma colher até que todo o líquido seja absorvido, então continue a mistura com as mãos, ainda na tigela. Misture bem para que toda a farinha tenha sido absorvida pela massa. Nesse momento, transferimos a massa para a bancada, levemente enfarinhada, e vamos começar a sovar. Para a sova, vamos empurrar a massa com o punho e puxar de volta enrolando. Empurra e puxa. Faça isso várias e várias vezes. Esse processo vai desenvolver o glúten que está presente na farinha, que vai fazer com que a nossa massa fique bem lisa e retenha os gases durante a fermentação. Isso vai fazer que o nosso pão cresça bem, tanto na hora da fermentação quanto na hora de assar. Sove por 5 minutos e cheque o ponto da massa e veja se o glúten já está bem desenvolvido. Quando você estica a massa até ficar uma membrana, ela não deve rasgar. Se ela rasgar, é indicativo que o glúten ainda não foi bem desenvolvido e precisamos sovar um pouco mais. Eu sovei por mais uns 5 minutos e chequei novamente. Agora pude ver que a membrana está bem fina, mas ela não rasga, ou seja, o glúten está bem firme. Nesse ponto, a sova está terminada. Faça uma bola com a massa e coloque em uma tigela untada com óleo para não grudar. A massa está bem firme, como podemos ver, e ela não gruda nas mãos. Transfira ela para a tigela, cubra a tigela com tampa, saco plástico ou um pano úmido e deixe fermentar em temperatura ambiente até dobrar de volume. A minha massa demorou 4 horas em uma temperatura de 26 graus Celsius. Se a sua cidade for mais quente do que isso, esse tempo pode ser um pouco menor, então fique de olho na fermentação. Vamos agora retirar o gás da massa que se formou durante a primeira fermentação, porque agora ela vai fermentar novamente, mas na geladeira durante a noite. Em temperaturas mais baixas, a levedura produz o gás carbônico de forma mais lenta. Esse é o gás que faz a massa crescer. Então, dando mais tempo para que sabores mais complexos se desenvolvam. O resultado é um pão com mais gosto de pão e menos gosto de fermento. Eu sei, é um processo demorado, mas vale a pena. Pode deixar na geladeira entre 12 ou 15 horas. Na manhã seguinte, retiramos a massa da geladeira. Como podemos ver, a massa continuou crescendo durante esse tempo. Transfira a massa para a bancada e divida em 10 partes iguais. Essa quantidade de massa vai render 10 pães pequenos de 90 gramas
Ou se quiser um pouco maior, ele rende 8 pães com cerca de 110 gramas cada um. Se quiser, pese a massa na balança para que eles fiquem exatamente do mesmo tamanho. Faça bolinhas com esses pedaços de massa e coloque-as em uma assadeira enfarinhada. Fazendo as bolinhas agora vai facilitar bastante na modelagem depois. Cubra com um pano de prato úmido e deixe descansar em temperatura ambiente por 1 hora, para ele voltar na temperatura ambiente, uma vez que ela ainda está gelada. Como podemos ver, as bolinhas cresceram bastante durante esse tempo. Umedeça levemente com óleo suas mãos e a bancada. Pegue uma das bolinhas e coloque-as invertidas sobre a bancada, ou seja, a parte estava para baixo na assadeira fica para cima na bancada. E vamos fazer um rolinho. Com a ponta dos dedos, pressione a massa na bancada até que forme um disquinho. Então faça um rolinho, começando pela parte de cima, enrolando e puxando para trás. Faça isso até completar o rolinho. E coloque-o na bancada com a emenda voltada para baixo. Cubra com um pano de prato úmido e deixe descansar por 15 minutos para relaxar o glúten. Enquanto isso, vamos untar a assadeira com óleo ou manteiga. Depois de 15 minutos, pegue um rolinho, coloque-o com a emenda para cima e vamos repetir o processo, espalhando a massa com a ponta dos dedos e refazendo o rolinho novamente. Fazemos 2 vezes o rolinho para criar bastante tensão na superfície da massa, para que o pão cresça na hora de assar e não fique achatado. Terminamos o rolinho pressionando-o contra a bancada por alguns instantes. Deixe o espaço de 1 dedo entre eles no sentido do comprimento e 4 ou 5 dedos de distância nas laterais. Isso porque o pão ainda vai crescer novamente. Aqui usei 2 assadeiras diferentes, pois vou mostrar 2 formas de assar os pães. Cubra com um pano de prato úmido ou plástico e deixe fermentar em temperatura ambiente novamente até dobrar de volume e as pontas dos pãezinhos se juntarem. No meu caso demorou 2 horas. Depois de fermentados, podemos ver que eles cresceram bem, duplicando de tamanho e também que as pontas agora estão conectadas. Deixe os pãezinhos descobertos por 5 minutos. Isso vai fazer com que crie uma membrana por cima bem fina e vai facilitar o corte depois. Enquanto isso, pré-aquecemos o forno na temperatura máxima que seu forno chegar. No meu caso, foi 270 graus Celsius. Como mencionei anteriormente, vou mostrar 2 formas de assar os pães. Para que ele fique com aquela casquinha crocante, precisamos gerar vapor nos minutos iniciais da cocção. A primeira forma de assar usa uma segunda assadeira com um pano de prato dentro, no qual vamos despejar água fervente instantes antes de colocá-lo no forno. O pano ajuda a reter a umidade e liberar o vapor aos poucos. Quando o forno está quase no ponto, vamos fazer os cortes característicos nos pães. Eles não são apenas decorativos, eles têm uma função importante de ajudar a expansão do pão dentro do forno. Você pode fazer os cortes tanto com uma faca pequena, bem afiada, ou com uma navalha de barbear. Faça os cortes com a faca ou a navalha levemente inclinada. Despejamos então a água fervente sobre o pano que está na assadeira e colocamos na parte de baixo do forno. Opcionalmente, borrife um pouco de água sobre os pães. Leve então os pãezinhos para assar na grade de cima, com o vapor embaixo, por 10 minutos. Após esse período, remova a segunda assadeira, gire a assadeira com os pães e asse por mais 10 minutos.
Uma outra forma de assar os pães não precisa gerar vapor explicitamente. Vamos usar a própria água que já está na massa para gerar o vapor. Para isso, vamos usar uma segunda assadeira, que será colocada por cima da assadeira com os pães, e isso irá reter todo o vapor liberado pela própria massa dentro do forno. Caso não tenha uma segunda assadeira, cubra bem com um papel alumínio ou qualquer outra superfície lisa que possa ir ao forno. Note que nesse caso precisamos de assadeiras com bordas mais altas, para que o pãozinho tenha espaço para crescer dentro da assadeira e que prenda o vapor. Asse com a assadeira tampada por 10 minutos, com temperatura máxima. E depois mais 10 ou 12 destampada em temperatura de 230 graus Celsius. Gire a assadeira no meio da cocção. Retire os pãezinhos e coloque em uma grade para esfriar. Entre as duas formas de assar, no meu caso a versão que usa assadeira invertida sobre a outra, resultou em um pão que cresceu mais no forno e chegou até a criar uma pequena pestana. Eles ficaram mais bonitos de forma geral. O pão francês fica com aquela casca crocante característica e o miolo que desfia, muito macio. Como usei também fermento natural, ele ficou com uma leve acidez. Devido à longa fermentação, ele fica muito mais saboroso, digestivo e com um baixo índice glicêmico, que ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal. Se gosta de conteúdo como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem ao ar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.